Olá, eu sou Natália Coura, sócia responsável pela área comercial da Sparta e estou aqui com o sócio CEO da Sparta, Ulisses Neme, os sócios e os dois gestores também da frente de renda fixa, Arthur Neme e Felipe Vidal, e sócia e responsável também pela área de investidores da Sparta, a Mayara Rani. Nós vamos falar um pouco sobre os resultados de junho, o fechamento de junho dos nossos produtos, um pouco também sobre o mercado de crédito em geral. Inclusive, o mês de junho foi um mês excelente para a nossa frente de renda fixa, foi o melhor mês histórico dos nossos fundos. O Sparta Top fechou o mês com 0,86% de rentabilidade, representa ali cerca de 400% do CDI. O Sparta Max fechou com uma rentabilidade de pouco mais de 1% no mês, um pouco mais de 500% do CDI. Isso por conta do fechamento de spreads de crédito que a gente viu iniciar ali na segunda quinzena de abril e que ainda tem acontecido. O mercado, inclusive, sinalizando ali que tem tido uma acomodação no preço dos títulos, chegando agora a patamares um pouco mais saudáveis. Outro ponto interessante do mês de junho foi que o mercado primário começou a sinalizar um aquecimento, então a gente começou a receber mais leituras e com taxas muito atrativas, o que pode também ser interessante para todas as nossas estratégias de crédito privado. Vamos falar um pouquinho então agora sobre o resultado do mês, o fechamento, olhando um pouquinho mais com uma lupa, vendo a atribuição de performance, nós vemos que a maior parte do resultado veio do fechamento de spreads de crédito, de acordo com o que o mercado secundário tem trabalhado. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, do início desse fechamento de spread de crédito até hoje, quanto que isso trouxe de impacto positivo para os nossos produtos. Primeiramente, eu vou falar a respeito de como se comportou o spread do fundo nesse período. Em específico, eu vou falar do top, mas no caso dos outros fundos, se comportou de maneira semelhante, né? A gente tinha ali, antes do início da crise, o top ele tinha um spread de cerca de 1,05. Esse spread, no auge da crise, ele chegou a perto de CDI mais 3, né? E hoje esse spread já fechou um pouco para 2,5. E com isso nessa abertura que ocorreu em março e abril, a gente underperformou o CDI em 6%, e de lá para cá a gente recuperou 2% em relação ao CDI, né? Então a gente teve uma abertura de spread e uma recuperação da ordem de 20%, no spread, e na cota a gente teve uma recuperação de cerca de 30%. Legal. E olhando agora um pouco sobre as medidas que o Banco Central tem anunciado, sobre essa atuação dele no mercado secundário, qual que é o impacto, na opinião de vocês, que isso traz para os nossos produtos? Isso eu vou comentar. O BC ele basicamente regulamentou como que ele pode atuar no mercado secundário de crédito privado, né? Isso muda completamente o jogo para os investidores, né? Deixa uma assimetria muito mais favorável para os investidores, né? Por dois motivos, né? Primeiro é que se o Banco Central daqui vier a fazer o que os outros bancos centrais ao redor do mundo têm feito, né? Que é basicamente comprar ativos no mercado secundário para trazer as taxas de emissão para patamares mais próximos do que era pré-crise, né? Então isso significa que poderia catalisar bastante a recuperação dos ativos de crédito privado, né, de preços dos ativos de crédito privado. Isso poderia fazer o fundo andar bastante rápido, bem mais do que a gente vem observando, né? Então esse é um ponto, né? E um outro ponto importante é que se a gente vier a ter uma segunda onda, algum novo estresse no mercado, né? Basicamente agora a gente já tem o BC como um provedor de liquidez, né? Então ele pode atuar, não depende de aprovar no Congresso, depois regulamentar, etc. Então as regras já estão colocadas, já estão postas. Então o BC ele pode atuar provendo liquidez e eventualmente isso daí coloca um piso de preços para os ativos de crédito privado. Então não vai deixar que eventualmente tenha uma queda tão dramática quanto a gente viu ali em março, na primeira quinzena de abril. Então isso muda bem a simetria em favor dos investidores. Legal, tira bastante incertezas desse mercado também, né? Bastante. E, bom, a gente estava sempre passando a perspectiva de rentabilidade para frente para os nossos investidores e parceiros, de um retorno de CDI mais 5%, algo como isso.
E a gente já teve 2 meses muito fortes, mês de maio, mês de junho, com fortes resultados, diminuindo um pouco já o impacto que nós tivemos da crise do Covid. E então também já reconhecendo um pouco dessa expectativa que a gente estava passando. Dito isso, qual que é a nossa perspectiva para agora? Então, o que a gente pode esperar para os próximos 12 meses dos nossos produtos? Tá, bom, primeiro eu queria fazer a consideração de que essa expectativa nossa é difícil de ser feita em meio ao cenário de incerteza que a gente vive, né? Mas acredito que de forma conservadora a gente vem buscando dar essa orientação aí adicional para os investidores. Desde que a gente falou, anunciou, né, que acreditava nesse CDI mais 5, foi praticamente na semana ali que atingiu a mínima nas cotas dos fundos. O fundo já recuperou cerca de 2%. A gente acredita que, olhando para frente, num prazo de 12 meses, a gente ainda espera um retorno da ordem de CDI mais 4, com a carteira que a gente tem hoje, né, com o portfólio atual. Tá? E acho que até mais interessante do que simplesmente o retorno acumulado, acho que é importante olhar também num fundo de crédito privado a consistência desse retorno, né? E no período lá da crise, onde surgiu ali a pandemia e onde o fundo underperformou, né? Os ativos de crédito se desvalorizaram, não foi nem só no Brasil, foi no mundo inteiro, e todos os outros ativos de risco também se desvalorizaram. O fundo praticamente só teve cotas negativas porque ele estava marcando seus ativos a mercado, né? E desde que atingiu o low da cota do fundo, que foi em meados de abril para cá, o Sparta Top só teve 4 cotas negativas, cotas diárias negativas, e todas elas muito próximas ali entre 0% e 50% do CDI do dia, né? Que é um valor bastante pouco expressivo, né? O Sparta Max, por exemplo, não teve nenhuma cota negativa desde que atingiu o low dele, né? Então, isso acho que é importante também no fundo de crédito, né? Mostra aquela dente de serra, assim, acho que não é um negócio que agrada o investidor que está no pós-fixado, que espera uma consistência, né? Acho que é interessante também destacar, né, que quando a gente fala CDI mais 4 para frente, né, talvez não fique claro, né, mas isso corresponde a alguma coisa como 6 a 6,5%, né, e isso com nível de risco bastante baixo, né, então, como o Arthur comentou, isso traz uma relação retorno sobre risco excepcional, né, se a gente pegar no mesmo período, né, o que é hoje a expectativa do mercado para a Selic, né, para o CDI vai nesse período, seria alguma coisa mais próxima de 2%. Né? Então, você tem expectativa de retorno hoje com uma carteira pós-fixada, diversificada, com baixo risco de crédito privado, né? Eventualmente pode chegar a alguma coisa como 3 vezes o resultado que você teria comprando, por exemplo, um Tesouro Selic ou alguma coisa do gênero. Né? Então, acho que isso deixa bem claro que tem uma oportunidade enorme, que eu acho que nunca teve, a gente nunca viu algo do gênero, né? Então, realmente é uma oportunidade, ainda tem, mesmo que já tenha recuperado uma parte do resultado, ainda tem uma expectativa super positiva para quem eventualmente entrar agora, né? E para os investidores que já são cotistas do fundo, claro, tem uma perspectiva de recuperação bastante clara, na nossa opinião. E esse retorno de CDI mais 4 que o Arthur comentou, lembrando, a gente chegando num spread que ainda é acima do spread que a gente iniciou a crise, né? Então, se a gente vai ter essa recuperação e ficar com uma carteira melhor do que a gente tinha antes. Isso é importante. Obrigada. E acho que até aproveitando então esse ponto que a gente está falando sobre a perspectiva para frente, a gente já abordou isso no outro vídeo, mas é legal citar de novo qual é o cálculo que vocês fazem para chegar nessa conta do CDI mais 4, por exemplo? Tá. Bom, eu vou fazer a conta para o Sparta Top, mas acho que para os outros fundos é bastante semelhante. Como o Felipe falou, o carrego hoje da carteira do fundo está em 2,5, né? Então, todos os ativos rendem CDI, você tem o carrego de 2,5 e existe uma expectativa de valorização adicional dos títulos, né? Que é esse fechamento do spread, né? A gente acredita que deve fechar aí mais ou menos metade do que falta para o nível pré-crise, né? Vai dar aí em torno de 0,8%, né? 80 bases.
Hoje o spread está em 2,5% e ele era, antes da crise, cerca de 1%, né? Então, fechando 0,8%, a gente multiplica isso pelo duration do fundo, que é o prazo médio daqueles títulos, né? Então, 0,8 vezes 2,5 dá 2. Então, o fundo teria um retorno de CDI, mais 2,5 de carrego, mais 2 de ganhos de fechamento de mercado. E aí você tira a taxa de administração do fundo, vai dar em torno de CDI mais 4. É importante destacar também que hoje a gente está com o caixa bastante elevado no fundo, em termos históricos e próximo aí das máximas que a gente já teve de caixa. Então, a gente está fazendo uma gestão bastante conservadora, é um período de bastante incerteza ainda que a gente está vivendo. Mas acho que com a carteira, esse retorno que a gente está estimando aí, né, ele é com base na carteira que a gente tem hoje, né? Então, a gente acredita que é algo conservador. É claro que se o mercado primário aí, como está pintando aí, se ele for bom aí ao longo do segundo semestre, a gente conseguir alocar um volume grande com spreads bem interessantes, como aparentemente pode ser o caso, acho que o retorno pode ser até ainda maior do que isso. E a gente está com caixa para isso. Legal. Até você começou aí a falar do mercado primário, queria já até puxar esse gancho mesmo e entender de vocês hoje em quais níveis que essas taxas do mercado primário estão sendo apresentadas, se elas já estão sendo apresentadas, para qual prazo também, quais são as oportunidades que vocês estão enxergando hoje para o primário. Tá. No período pré-crise, e até pegando um pouco antes, 2019, o mercado estava bastante comprador de ativos de crédito, né? E o primário ele estava funcionando naquela época como ele estava negociando de certa forma com um prêmio em relação ao secundário. O motivo disso é que o investidor ele conseguia alocar um volume muito grande de dinheiro no primário, né? Você conseguia tirar boletas de dezenas de milhões de reais. Enquanto que no secundário os volumes negociados são menores, né? Então o gestor, para montar posição numa empresa, ele precisa ir comprando aos poucos e a própria compra dele pressiona o preço. Então o primário serve como ali uma facilidade de montar posição por liquidez. Hoje é o contrário, né? Hoje o mercado primário ele está tendo que oferecer uma remuneração adicional em relação ao que já tem disponível no secundário. E com isso o investidor ele tende a ganhar ainda mais, né? Por que está acontecendo isso? A gente acredita que num primeiro momento, quando veio a crise, né, acho que os bancos conhecem muito bem como funcionam os ciclos econômicos, né, e financeiros. Então, num primeiro momento, eles capturaram tudo e não trouxeram nada ao mercado, até porque os investidores estavam meio ali ainda apavorados, vamos dizer, com a crise, resgatando, né? Então, eles se abasteceram, né? Se satisfizeram com o que precisavam e hoje os bancos já estão com as carteiras bastante carregadas dessas taxas muito boas do período pós-crise. E agora eles vêm começando a trazer alguma coisa para os investidores, né? Tá, mas essas novas emissões que você comentou que já estão sendo apresentadas, elas estão sendo apresentadas a qual nível de taxa, para qual prazo? Tá, para um nível de duplo A de rating, que acho que é o rating médio da nossa carteira, a gente tem visto bastante coisa em torno de 3% de spread, 3 ou acima, depende do emissor, por um prazo aí em torno de 3 anos também. Então, como falei, né, a nossa carteira hoje está com prazo médio, está com carrego médio de 2,5, com prazo médio de 2,5. Então, está vindo melhor do que a nossa carteira, o mercado primário. E essas empresas, você comentou que essas empresas que estão emitindo hoje, que estão apresentando, né, essas emissões a CDI mais 3, elas são empresas de rating elevados. Quando a gente estava com uma taxa de juros mais alta, se fosse comparar, né, qual o nível de taxa que essas empresas costumavam emitir antes? No pré-crise, esses caras emitiam a 0,6, 0,7, às vezes 1%, entre meio e 1. Com prazos mais longos também, né? Com prazos mais longos. Acho que uma emissão que foi bastante marcante foi uma emissão de Sabesp de 8 anos a CDI mais 0,60 e alguma coisa. E
E assim, se a Sabesp fosse fazer uma emissão hoje, certamente seria em torno desses, entre CDI mais 2,5 e CDI mais 3. Entendi. Legal. Bom, os resgates da categoria, né, de crédito já estabilizou um pouco, mas as aplicações elas continuam lentas, porque a gente ainda está passando aí por um cenário de incerteza com os investidores. Mas como é que a Sparta, né, como é que vocês estão conseguindo aproveitar, então, ou se preparando para aproveitar essas oportunidades ímpares que estão aparecendo aí no mercado primário? Vocês estão com uma boa liquidez? Estão com uma quantidade alta aí de caixa? Qual que vai ser a estratégia? A gente está com caixa bastante elevado, como eu tinha já comentado, né? A gente está com caixa bastante elevado e tem bastante disponibilidade de fazer alocações no mercado primário, sim. E eu queria destacar que, de fato, a gente está assim, numa postura que parece que o caixa é elevado é porque a gente está com medo, etc. Na verdade, a gente está mais... a gente está sempre buscando aproveitar as oportunidades, mas a gente entende que para aproveitar as oportunidades precisa ter caixa. Então, esse é um dos motivos que leva a gente a ter, historicamente, um caixa mais elevado. E, principalmente, que depois de março, né, a gente também fez uma mudança estrutural no nosso fundo que permite que o fundo carregue uma posição de caixa maior, né, porque a gente dá um desconto sobre a taxa de administração do que fica em caixa, né? Então, o fundo tem uma estrutura hoje mais eficiente, a gente consegue melhorar bastante o perfil de liquidez, aproveitar as oportunidades, né? Então, acho que isso também ajuda a manter um caixa alto, aproveitar novas oportunidades, seja num eventual estresse em mercado secundário, mas principalmente quando vem essas oportunidades no mercado primário, você tem, de fato, caixa para poder comprar. Antes dessa mudança, ou até eventualmente outros gestores de crédito na mesma situação, estariam, de certa forma, desesperados para comprar ativos rapidamente, para alocar esse caixa, botar o caixa para trabalhar, né? A gente não está com essa pressa toda, justamente como o Ulisses comentou, o fundo não é onerado, né? O investidor não paga taxa de administração sobre caixa. Outro ponto é que, como você comentou, a indústria ainda continua tendo resgates, mas ao mesmo tempo os ativos de crédito do fundo eles vão sendo amortizados, vão sendo pagos, né? E esses pagamentos eles são praticamente suficientes para pagar os resgates que o fundo ainda tem. Então, a nossa posição de caixa é de fato para oportunidades, para mercado primário. Justamente pelo que o Arthur comentou que para haver uma oferta primária agora, num cenário em que ainda seguem os resgates, ela vai ter que pagar um prêmio adicional em relação ao secundário. Então, a gente está carregando esse caixa justamente para poder entrar nessas ofertas a preços melhores que o mercado secundário. Só uma pequena correção. O Arthur falou que não paga taxa de administração sobre o caixa. Na verdade, paga uma taxa bem menor sobre o caixa. Não paga alguma coisa. Então, legal. E aí eu queria saber um pouco mais sobre a saúde financeira dessas empresas, né? A gente veio comentando desde abril sobre todas as análises que nós estávamos fazendo para entender se havia deterioração das métricas de crédito das empresas que a gente tinha em carteira. E aí eu queria entender de vocês o que vocês estão observando nesse sentido com relação às empresas que estão vindo aí a mercado, que estão apresentando novas emissões. Olha, eu acho que as empresas que estão vindo ao mercado são por rolagem de dívida, né, natural, né? As empresas vão rolando suas dívidas gradativamente. E alguma coisa aí de aquisições, né? Uma empresa grande comprando um concorrente, uma empresa que possa estar crescendo nesse momento, por exemplo, um emissor. Já foram 2 emissões esse ano e recentemente até anunciaram a intenção de fazer um follow-on agora. Lojas Americanas, né, já fizeram 2 captações com o investidor desde de abril, né, como em abril e maio, não é isso, Felipe? Isso. Uma abril e em maio, a gente participou delas. Então, são por diversos motivos aí. Assim, fala que empresas estão investindo tudo, acho que ainda não tem muito, né? Que seria positivo para a economia, mas tem bastante rolagem de dívida, tem capital de giro, tem a financiar aquisições. Então, é isso. Legal, tá bom, obrigada.
Arthur, bom, você acabou de comentar sobre a saúde financeira das empresas e a gente sempre passa isso para frente também para os nossos parceiros investidores, que a gente trabalha com carteiras conservadoras, no crédito privado high grade. Porém, a gente sabe que o crédito privado ainda tem riscos e também não deve ser destinado ali a parcela de caixa dos investidores, né? Isso por questões, inclusive, de prazos de vencimentos que não compactuam com uma liquidez diária. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, né? A gente sempre na área comercial passa para os nossos parceiros investidores que os nossos produtos, né? Inclusive, que sempre teve uma grande preocupação em ter um prazo de resgate em D30, por exemplo, é destinado para uma parcela de preservação de patrimônio do investidor, né? Uma alocação estrutural, de fato, e não tanto ali para uma parcela de caixa, né? Então, basicamente, falar um pouquinho sobre esses riscos do crédito privado e o porquê que ele não deve ser destinado simplesmente como uma parcela de liquidez. Olha, esse ponto eu acho que a melhor forma da gente ver uma carteira com perfil pós-fixado é justamente como parte da composição do patrimônio do investidor, né, na parte de renda fixa. Você pode ter a parcela pré-fixada, pode ter a parcela indexada à inflação, ou você pode ter a parcela pós-fixada, né? Cada uma delas vai ter um desempenho melhor em um tipo de cenário, né? Então, a gente pega os últimos anos, a gente teve um desempenho bastante expressivo no pré-fixado e no indexado à inflação, porque, de fato, as taxas de juros caíram bastante, né? Mas hoje, os patamares que elas estão daqui para e olhando para frente, eventualmente pode ser que em algum momento, na própria curva de juros hoje já precifica que em algum momento as taxas de juros podem voltar a subir, né? E daí, com certeza, o pós-fixado ele fica mais atrativo, né? Então, para assim evitar esse exercício de agora eu tenho que estar num determinado tipo de indexador, daqui a pouco tem que estar num indexador diferente. Na verdade, o ideal é que o investidor tenha um mix desses tipos de indexadores, né? E a melhor forma de olhar um fundo de crédito privado, né, principalmente que tem um prazo de D30, né? O D30 não é que é para o investidor se programar toda hora, tipo, em 30 dias eu tenho liquidez, né? Na verdade, assim, acho que a melhor forma de pensar vou montar uma carteira de crédito diversificada com um monte de títulos, com perfil de fato pós-fixado, que eu tenho expectativa de carregar por algum tempo, mas que eu mudo de ideia, né? Você pode pedir o resgate em D30, né? Então, e não tanto como essa daqui é minha reserva de emergência, daí tem ou uma parcela de caixa, uma parte é mais imediata, eventualmente vai estar num Tesouro Selic, qualquer coisa do gênero, eventualmente tem outra que resgata 30 dias, né? Então, eu sugiro sempre que olhe não como parcela de caixa, mas como uma alocação estrutural, né? Que é o que faz sentido, né? Se a gente for ver agora, olhando para trás, né, os investidores que efetivamente tiveram um resultado acumulado negativo com aplicações pós-fixadas em crédito privado são justamente aqueles investidores que se desesperaram ou que por qualquer motivo precisaram fazer liquidez bem no meio da crise, né? O investidor que não saiu vai ter uma recuperação, a gente acredita nisso, vai ter uma recuperação plena e eventualmente até um ganho adicional em função de toda essa oscilação de mercado, né? Então, eu acho que isso deixa bastante claro que a alocação em crédito privado não é alocação de liquidez, né? É uma alocação estrutural, é para ser uma alocação estrutural e que pode trazer aí diversos benefícios para a carteira do investidor olhando a médio e longo prazo, né? A principal vantagem de comprar um fundo no final é ter uma equipe que nem a gente tem hoje, são 10 pessoas na gestão só olhando para crédito privado, então uma gestão profissional de uma carteira diversificada. Então, lembrando sempre que a gente tem mais de 100, pega o Sparta Top, tem mais de 100 emissores em carteira, ou seja, uma carteira que certamente, individualmente, você não conseguiria montar uma carteira tão diversificada. Então, com monitoramento e diversificada. Então, acho que essa é a principal vantagem de um fundo de crédito privado. Esse ponto é bem interessante porque a gente viu, inclusive, nesse período de crise, uma debandada, assim, meio que dessa classe de crédito privado, e por vários motivos, seja por uma questão de liquidez, né, como a gente comentou agora, às vezes uma posição que estava ali mal alocada no crédito, ou então por uma própria questão de falta de conhecimento, insegurança com relação ao mercado de crédito também, o medo de que houvesse ali grande deterioração de métricas de crédito, e por isso que a gente teve esse fluxo saindo bastante da classe de ativos. E aí eu queria só entender o que vocês enxergam, como que isso afetou a rentabilidade da categoria como um todo, se isso realmente afetou bastante, como que vocês enxergam isso? Acho que, assim, só para continuar um pouco a explicação, eu acho que
A gente não teve efetivamente defaults, nem problemas de crédito com nenhum emissor que a gente tem em carteira, né? Então, é natural que a gente tenha uma oscilação e que tenha uma recuperação, né? Então, mas justamente o investidor que se assusta nesse momento é o investidor que eventualmente toma aquela decisão no medo, né? E assim, crédito às vezes tem uma aura assim de que pode ter um risco super elevado, e tal. Na verdade, se de fato os investidores estivessem pensando numa perda definitiva por conta de crédito, então é porque as ações dessas empresas, por exemplo, deveriam convergir para zero, né? A gente viu que não só elas não foram para zero, como de fato a gente tem visto um movimento do Ibovespa bastante relevante nos últimos meses, né? Então, de recuperação, que mostra justamente que essas empresas que a gente investe, essas grandes empresas, as maiores empresas do país, provavelmente elas vão sair da crise melhor do que elas entraram, né? Principalmente porque elas ganham mercado, elas têm uma robustez financeira, etc., né? Então, assim, eu acho que o importante é o investidor ter claro que justamente, assim, quando ele se desespera ou fica com, às vezes até por desconhecimento, toma essa decisão muito precipitada de sair, aí sim ele está transformando ali o que seria uma perda temporária numa perda permanente, né? Então, acho que isso que é importante esclarecer justamente para não só não cometer esse tipo de erro, como efetivamente, eventualmente estar buscando aproveitar essa oportunidade. Eu acho que uma coisa que também não ajuda é o noticiário aí, né? A gente tem visto praticamente todo dia saindo alguma notícia sobre a renegociação numa empresa com seus debenturistas, né? Assembleia de credores e tudo. De fato, a gente tem algumas empresas aí, emissores de debêntures, que tiveram ou estão tendo aí alguma dificuldade em função da crise. A gente sempre destaca que nenhuma dessas empresas onde acho que a coisa é mais séria, a gente tem carteira emissores que podem ter algum tipo de renegociação com credores, sim, mas a gente acredita que isso pode ser uma oportunidade adicional para o investimento, né? E na forma de uma remuneração adicional por descumprimento de alguma obrigação da empresa, né? Lembrando que isso não é inadimplência, né? Na verdade, eventualmente, você tinha que manter um determinado nível, um indicador que mostra que a empresa está saudável. Eventualmente, neste trimestre, justamente por conta da pandemia, ela não atingiu aquele indexador. Então, vai ter o que eu chamo de evento de avaliação, né? Que é o momento em que chama-se os credores e fala, ó, não cumpriu nesse trimestre. Mas a gente tem as garantias, eventualmente a gente tem robustez do negócio, tem caixa, tem o plano, tem a retomada, etc. Então, cada empresa se explica. Então, justamente o credor faz a avaliação nesse momento e se tiver constatado que tem uma recuperação, ou seja, que é uma situação de razoável normalidade, isso tudo pode voltar ao normal, que o Arthur estava comentando, né? Então, que passa a ser, inclusive, uma oportunidade, né? Que eventualmente podem ter investidores que estão se desfazendo dos títulos nesse momento, a gente pode eventualmente até estar comprando se a gente entende que a situação da empresa é favorável, né? Por isso que é importante ter uma equipe robusta de análise, e se for uma oportunidade pode ser justamente para a gente buscar um ganho com nível de... Eu acho que tem duas coisas que a gente faz que ajudam bastante o investidor nesse momento, né? Uma é analisar a fundo, né, cada empresa antes de conceder o crédito, enfim, antes de comprar o título ali, está sendo emitido. A gente analisa profundamente cada empresa, cada negócio, o setor dela, a concorrência, como funciona, tudo. E faz o devido monitoramento, né, contínuo desses ativos que a gente tem exposição. E a segunda coisa é a questão da diversificação, né? A carteira de crédito ela tem que ser bastante diversificada, né? A gente, até inclusive no período pré-crise, a maior posição dos nossos fundos, né, o maior devedor, vamos dizer, do nosso fundo, o maior risco do nosso fundo, tinha uma exposição aí em torno de 4,5%, não me lembro o número exato. Hoje a maior posição do fundo é menor que 3%. Então a gente buscou diversificar ainda mais a nossa carteira nesse período de crise. A gente conseguiu isso de uma maneira... a gente não tinha algumas empresas que estavam negociando em spreads que a gente não considerava tão atrativo, a gente vinha ficando de fora de algumas empresas, mesmo elas sendo muito boas. Não por risco, mas por retorno, né? E nesse momento a gente acredita que o retorno por risco de boa parte dessas grandes empresas está muito bom.
Então, a gente botou novos emissores para dentro do fundo e conseguiu diversificar ainda mais a carteira. Então, hoje, eu diria que a gente está bastante confortável na nossa carteira, mais diversificada do que antes. A gente continua monitorando todos os emissores da nossa carteira, a gente não espera nenhum tipo de perda. Obrigada. Bom, agora eu queria falar um pouco em relação à Selic, né? Não tem muito como a gente fugir desse assunto. Hoje a taxa de juros ela está ali em 2,25 no ano, mas a gente observou que com as últimas quedas da Selic, a curva pré ali para 7 anos ela deu uma guinada. Então isso significa que o mercado ele já está precificando uma alta da taxa de juros, mesmo que não necessariamente, né, seja na próxima reunião do Copom. Então, o que vocês enxergam hoje no cenário local que pode influenciar nesse aumento aí, nesse potencial aumento da taxa de juros? Bom, acho que a economia brasileira está com uma grande dificuldade, né, de sair agora da crise da pandemia, né? A gente tentou uma solução, na verdade não foi nem consensual entre as autoridades e claramente não deu certo, né? Então hoje a economia, em relação à crise sanitária, a gente está praticamente à deriva, aguardando uma solução aí, uma vacina. A economia também, ela é decorrente, né, de um problema sanitário que gera falta de confiança nas pessoas, as pessoas não consomem, as pessoas não circulam, mesmo que os decretos estaduais e municipais aí de isolamento social, de só atividades essenciais, mesmo que tudo isso caia, você vê claramente, né? Os shoppings já quase todos abriram, mas o fluxo continua bastante fraco, né? Então, acho que uma economia frágil, onde o governo precisou assumir gastos maiores aí do ponto de vista questões sociais, né, decorrentes aí da crise sanitária, quase dá para chamar de uma crise humanitária, né, no Brasil. O governo teve que assumir gastos muito maiores, por isso ele se endividou mais. O governo mais endividado, uma economia mais fraca, diversas empresas quebrando, desemprego elevado, o risco de investir nesse país aumentou bastante, né? Então, se o risco aumentou, o retorno almejado pelos investidores também aumentou, né? Então, esse é um ponto, né? O segundo ponto é que, nesse momento de crise, não tem inflação, né? Ninguém consegue subir o preço de um produto, né? Porém, muitas vezes as matérias-primas, ou até o produto é importado, né? As matérias-primas são importadas, dependendo de um câmbio mais desvalorizado, né? Desvalorizou 30%, 40% o nosso câmbio, né? Então, o custo está mais elevado, né? Você tem que disponibilizar uma área, uma capacidade, né? Pensando em estabelecimentos comerciais, tem uma capacidade menor, né? Por conta da pandemia, né? As pessoas têm que ficar afastadas, enfim, são menos meses no restaurante, coisas do tipo. Isso diminui a capacidade da economia, a quebra de empresas, né? Gera redução de oferta gera aumento de preço. Então, acho que tem uma série de fatores aí que faz com que a médio prazo não se possa esperar uma inflação baixa. A inflação, ela certamente vai subir. Se o que justificou a queda da Selic foi a queda da inflação, o que vai subir vai justificar a alta da Selic futura é uma alta da inflação. Mas é difícil precisar quando, né? Assim, é esse mês? Não, é no fim do ano. A gente não tem bola de cristal, a gente não sabe dizer o quando, mas a gente também não precisa saber o quando, né? No pós-fixado a gente não precisa saber o quando. E daí eu acho que também é bastante válido a gente enfatizar que, assim, se fala de 2,25 de Selic, etc., pode ser até que tenha mais um movimento de baixa, né? A gente não sabe se já terminou ou não o ciclo de cortes aí do Banco Central, mas certamente está escrito lá na ata do Banco Central que isso é temporário, que é um super estímulo nesse momento, em função justamente do que o Arthur comentou, mas que eventualmente pode voltar em algum momento para a taxa de juros estrutural, que é mais alta do que está hoje, com certeza. Então, por isso que estava comentando antes, né, sobre posições pós-fixadas, eventualmente a gente vai ter um movimento mais significativo de alta de juros, né? De certa forma, a curva de juros já espera isso, né? Talvez não seja agora nos próximos 6 meses, né, mas mais para frente isso deve acontecer. Então, você junta uma situação fiscal mais
delicada, junto com todas essas pressões que o Arthur falou, que são mais microeconômicas, e eventualmente você pode ter um cenário um pouco maior. Mas quando fala em 2,25, né, que é a taxa de juros atual, né, a gente fala, olhando para um prazo de 12 meses, talvez seja razoável esperar, é o que está na curva de juros hoje, alguma coisa nessa ordem de grandeza, e mesmo assim a gente vê que o pós-fixado, né, no crédito privado tem uma expectativa de retorno bastante interessante. Eu estava comentando talvez algo na casa de 6, 6,5%, que dá, sei lá, 3 vezes essa taxa de juros quase, né? Então, sim, tem bastante oportunidade no crédito privado, mesmo com a Selic no nível mais baixo. Legal. Bom, e apesar do CDI tá baixo, né? Nós temos diversas outras variáveis que permitem que os gestores de crédito remunerem melhor o investidor, né? Apesar do CDI. Então, a gente tem prazo médio da carteira, a gente tem spread de crédito, tem diversas outras variáveis. Quais são essas outras variáveis, né, que podem ser trabalhadas na categoria de crédito para torná-la mais interessante para o investidor nesse momento? Então você tem a questão do spread, né, que é o prêmio de risco, pelo risco de crédito, e você tem o prazo, né? Então, um prazo longo, ele aumenta o seu risco, porque se o spread aumentar, você perde dinheiro proporcionalmente àquele prazo, né? Então, num prazo de... dá um exemplo, um título que renda CDI mais 3 e tem a prazo de 1 ano. Se o CDI mais 3 mudar para CDI mais 2, você ganha 1%. Se for para CDI mais 4, você perde 1%. Né? Já se o prazo não for de 1 ano, for maior, for um prazo de 5 anos, se de CDI mais 3 mudar para CDI mais 2, você ganha 1 vezes 5, você ganha 5%. Se for de CDI mais 3 para CDI mais 4, você perde 1% no spread, vezes o prazo de 5, você perde 5%. Então, o prazo é uma forma interessante e nesse momento que a gente está nos maiores spreads, pelo menos desde que a gente começou nossos fundos em 2012, nossos fundos nunca tiveram um spread de crédito tão grande quanto temos hoje, né? Então, a gente acredita que é interessante alongar prazo nesse momento, obviamente que de uma forma cautelosa, né? E em ativos de mais qualidade. Uma outra coisa, um outro retorno adicional que pode vir a ter é que você, para uma determinada empresa ou para um determinado rating, você tem uma curva de crédito. E quando você dá um crédito de 4 anos, por exemplo, via de regra você vai cobrar um spread um pouco maior do que se você der um crédito de 3 anos, como o Arthur falou. E se essa curva de crédito não tiver alteração no decorrer de um ano, o ativo ele não vai render só o carrego dele. Ele vai render o carrego mais o encurtamento da duration do fundo. Então, digamos que você tenha que o papel encurte... Eu dou um exemplo. Vamos dizer que é um papel de CDI mais 3 e um prazo de 3 anos. Então, como vai render CDI mais 3 por 3 anos, o investidor vai ganhar, no acumulado desses 3 anos, até o vencimento, ele vai ganhar 9% a mais que o CDI, né? 3 vezes 3, né? Esses 9% não necessariamente vão ser ganhos 3% no primeiro ano, 3% no segundo e 3% no terceiro. Na prática, o que se observa é que no primeiro ano o investidor ganha 5%, por exemplo, no segundo ano ele ganha 3% e no último ano ele ganha só 1%. Porque quando falta 1 ano de prazo, o risco é muito menor, então o retorno é menor também, né? Então, é possível você ganhar mais do que o carrego, principalmente nos primeiros anos de emissão do título. Então, por isso que também o primário é interessante, né? Você pega títulos que tem um duration maior, tem um prazo maior, então na primeira metade da vida útil do título ali, né? Eles tendem a render mais. Né? Legal, interessante. E aí eu queria puxar um último ponto aqui, porque comparativamente ali aos nossos peers dos mercados, tantos produtos como o Sparta Top, o Sparta Max e até o debêntures incentivadas também, eles estão com uma performance de destaque, né, em relação a esses peers. Ou seja, nós conseguimos, apesar de toda essa crise, passar por ela de uma forma muito tranquila, de uma forma muito suave, apesar, né, claro, dos impactos momentâneos de curto prazo, que é normal.
E agora a gente está num momento de recuperação e nós estamos conseguindo reaver essa rentabilidade de forma mais contínua também, mais consistente, também comparado a esses peers. O que permite, então, essa diferenciação, né? Quais são as atitudes que a gestão tomou que nos fizeram ocupar essa posição de destaque hoje? Bom, acho que é importante falar aqui que a gente vinha sendo conservador nas nossas alocações desde o início do ano. 2018. Eu ia dizer desde o início de 2019, mas em 2018 também a gente procurou não entrar nas grandes euforias que houveram no mercado de crédito, principalmente no ano passado. Então, a gente estava com fundo fechado, a gente procurou trabalhar com caixa mais elevado, com a duration mais curta. A gente entrou na crise agora com caixa bastante elevado, fez boas aquisições, trabalhou bem a carteira, a gente pulverizou ainda mais a carteira do que a gente já trabalhava. O Arthur comentou que a gente tinha a maior posição do fundo, chegava perto de 4,5%. A gente saiu da crise com uma carteira com uma concentração menor. Além disso, que mais tem o Acho que a gente faz a análise, né, de cada emissor sempre pensando no cenário de crise, sempre pensando no cenário negativo. O que esse cara vai fazer se vier uma crise agora, ou em algum momento ao longo do período da dívida ali, do título. Uhum. E eu também ia comentar do hedge, né? Porque uma das fontes de volatilidade, né, para as cotas do fundo é justamente a exposição a riscos de curva de juros, que a gente chama, né? Que é para isso que a gente faz o hedge, para travar essas exposições. Isso minimiza muito a volatilidade das cotas dos fundos. Então, você tem muito... Não fica com aquele efeito de dente de serra, né? Sobe num dia, cai no outro, de repente tem um dia muito mais consistente, né? Então, se pega o gráfico da cota do nosso fundo, por exemplo, a gente vê exatamente isso, que essencialmente a gente não está operando o risco de mercado, né, do indexador ou essas exposições de mercado, a gente está simplesmente aproveitando ali, investindo de fato no risco de crédito. Se tem uma melhora na percepção de risco de crédito, a gente tem um ganho. Se tem uma piora, aí sim a gente vai sentir um pouquinho mais, né, que é o que aconteceu lá em março e abril. Então, essencialmente, a gente filtra esse tipo de oscilação. Eu acho que é legal também adicionar que, além de toda a análise criteriosa mesmo que a gestão faz em relação aos ativos, a gestão ela tomou uma atitude muito importante durante a crise também, de ter ali ficar muito em cima do secundário para entender o que era preço justo para o momento onde a gente estava passando, para que a nossa carteira fosse precificada da forma correta o quanto antes, né? Isso. Isso eu acho que é um trabalho. Precificada antes, atingisse o low o quanto antes, e a partir daí a gente poderia começar de fato a aproveitar as oportunidades desse mercado. Exatamente. Acho que a gente acompanhou bem esse mercado, fez um trabalho bastante intenso para entender e acompanhar qual era o preço justo, onde estava saindo de fato negócios, para refletir isso na cota dos fundos. E aí, tanto que a gente fez um low claro na cota dos nossos fundos, depois teve uma recuperação que mostra que, de fato, esse trabalho de precificação, acho que aí tem mérito também, inclusive, do administrador, que também trabalhou muito bem para isso, e que, com essa precificação adequada, a gente aí sim abriu caminho para ter uma recuperação bem consistente, como a gente vem observando nos últimos meses. Bom, gente, obrigada. Eu queria resumir um pouco aqui do que a gente falou. A Natália vai complementar aí com o que ela também observou da conversa, os pontos principais. A gente começou a gravação falando sobre as acomodações, né, das taxas do secundário nesse mês de junho, que trouxe também uma recuperação forte para os produtos. Trouxe ali um segundo mês de retorno bem interessante para todos os produtos da casa, para toda a família de produtos de crédito privado que a gente tem na casa. A gente teve uma recuperação bem forte nos nossos produtos
dado que a gente teve alguns meses ali de retornos bem aquém da meta, como reflexo da crise generalizada, né, que o mundo inteiro acabou passando. A gente comentou também sobre as medidas do BC, né, que ele anunciou aí algumas medidas de atuação no mercado secundário. O Ulisses trouxe uma informação ali de que essa atuação ela pode acabar trazendo os preços dos títulos para patamares até pré-crise, né? O que seria bem interessante, traria também ótimas oportunidades ali para o investidor. A gente falou sobre expectativa de retorno também dos nossos produtos, então até o mês passado a gente estava com uma expectativa, olhando para os próximos 12 meses, de CDI mais 5, já teve uma boa recuperação desse CDI mais 5, mas olhando ainda para os próximos 12 meses, ainda tem uma expectativa de CDI mais 4. O Ulisses pontuou ali muito bem que esse CDI mais 4, para ficar mais claro, gira ali em torno de uns 6, 6,5% nesses 12 meses, o que é super interessante, né, em relação ali a relação de retorno sobre risco, fica bem atrativa para o investidor, principalmente para a parcela de conservação, né, do patrimônio do investidor. A gente falou um pouco sobre o mercado primário, sobre as ofertas, né, que estão sendo apresentadas com remuneração bem mais alta, com prazos mais baixos também. Então, a gente está fazendo ali uma gestão de caixa para poder aproveitar essas oportunidades que estão sendo oferecidas. E a gente também falou da importância de não enxergar o crédito privado como caixa e como alocação ali de liquidez, né, como parcela de liquidez, mas sim como uma parcela da alocação estrutural mesmo das carteiras, né, para médio e longo prazo. Isso é essencial para evitar perdas de curto prazo, né, que foi o que aconteceu bastante nos últimos meses. Para finalizar aqui o meu ponto, a gente comentou sobre uma possibilidade do aumento da taxa de juros, né? Não sabemos se vai ser esse ano, se vai ser no próximo, se ainda vai ter mais quedas, mas dado todo esse cenário, a economia mais fraca, a gente já vê aí que o mercado está precificando uma alta da taxa de juros mais para frente. Natália, quer aumentar aí alguma coisa? Quer adicionar algum ponto? Acho que só pegando o gancho, falar um pouquinho sobre ainda a taxa de juros mais baixa, que além desse prêmio elevado que a gente espera, independente da taxa de juros, do nível da taxa de juros, como você comentou, tendo ali uma eventual subida da taxa de juros, estar com uma parcela numa estratégia pós-fixado pode ser bem interessante para o portfólio do investidor. E a gente também observou que ter um gestor especialista trabalhando com uma carteira de renda fixa para os investidores acaba sendo muito interessante também. Até porque o gestor ele consegue trabalhar muito bem esses ativos, então, como o Arthur e o Felipe pontuaram, às vezes entrarem numa emissão primária, sair depois de que a rentabilidade já foi reconhecida depois de um tempo, alongar e encurtar a duration também, tudo isso traz uma boa rentabilidade para as carteiras dos fundos, e isso independente de uma taxa de juros baixa ou alta. Então, estar com um gestor especialista pode fazer muito sentido para essa parcela de renda fixa do portfólio do investidor. E acho que é isso. Muito obrigada a todos e até o próximo mês. Obrigada, gente. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.